Geralmente, para identificarmos uma pessoa, precisamos do seu sobrenome. Mas ela é tão marcante que o Google já entrega a resposta artista musical quando inserimos apenas o primeiro nome na aba de pesquisa. Afinal, são 18 anos de carreira. Ela já cantou em muitos apelos do Pastor Bulhon, cantou no Está Escrito, viajou o Brasil e outros lugares do mundo em campanhas de evangelismo. Mas é possível que sua carreira atual como vovó seja uma grande concorrente e, quem sabe, até preferida. No Terracota de hoje vamos conhecer, conversar e relembrar histórias com ela, Sonete. Sonete, seja muito bem-vinda ao Terracota. Obrigada. A gente está muito feliz por você ter aceitado e ter dado certo, né? Ter dado Chegou certo. O dia. Sonete, a gente quer saber, você prefere ser cantora ou vovó? Nossa, vocês chutaram bem forte agora, porque é uma coisa assim, eu posso até abrir mão de ser cantora, mas de ser vovó, não. Você é filha de uma soprano e de um barítono, e sua mãe sonhava que você fosse cantora? Na verdade, não. Não? A minha mãe sonhava que eu fosse pianista, que eu soubesse tocar piano. Cantar era uma coisa natural lá em casa. Eles sempre foram muito musicais, toda a vida cantaram em grupos, onde não tinha eles formavam, e a gente cresceu cantando. Mas piano ela queria que eu tocasse, então me botou para estudar piano cedo. Você escreveu uma vez que para o seu pai fazer versos era como respirar. E para tudo e todos sempre havia um soneto. Mas você sonhava mesmo em ser médica, Sonete? Então, a minha mãe tinha esse sonho de eu ser pianista, mas eu estudei piano alguns anos, mas chegou um tempo assim que eu falei, mamãe, chega. Aí eu comecei a namorar com um pianista, casei com um pianista, falei, tá aqui, me deixa em paz. Então eu não sou pianista. Mas como que a música entrou assim na sua vida? Porque minha casa era muito musical. Em casa sempre teve música, meus pais sempre pertenceram a grupos ou formavam grupos, coral. Meu pai na igreja sempre era maestro do coro. Então música era uma coisa inerente na minha vida. Então você cresceu com música em casa? Com música em casa. E eu fui para o colégio, eu não queria ir para o internato, mas na minha cidade era tão pequenininha lá no Paraná que não tinha segundo grau. Então quando eu acabei o primeiro grau, meus pais falaram, não, tem que ir para o colégio. E o colégio era o IASP. Porque foi onde meus pais se conheceram, então tinha que ser o IASP. Eu só fui pro IASP, assim, eu não queria de jeito nenhum, porque meus pais falaram, lá vai ter coral, você vai cantar no coral com um monte de gente da sua idade, vai ser muito legal. Isso me conquistou para ir pro colégio. Cantar é uma coisa assim tão natural, né, em casa, tudo que... Mas profissão, eu sonhava em ser pediatra e ser missionária. Queria ser médica missionária. Você nasceu? Que cidade? Em São Paulo. Mas quando eu tinha 8 anos, meus pais se mudaram para o oeste do Paraná, numa cidadezinha bem pequenininha chamada Mariluz. É aquela cidadezinha assim de primeira, que você engata a segunda já acabou. Sonete, no seu primeiro CD gravado, que tem o título Jesus, Tu És a Minha Vida, foi um CD marcante. Fala pra gente, você também sempre teve o sonho de gravar um CD? Porque hoje em dia, assim, são plataformas digitais, mas naquela época eram CDs, né? Nunca. Nunca? Nunca sonhei em cantar, nunca. É que eu te falei, cantar para mim era uma coisa natural da vida. A música fazia parte da minha vida, eu não conseguia viver sem música, mas nunca pensei em ser cantora, em gravar. Uma coisa natural que foi acontecendo, porque casei com um músico. E foi tudo assim, por isso que eu digo que na minha vida se cumpriu Provérbios 16:9. O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tudo que eu planejei para minha vida foi para cá. E Deus falou assim, é para cá. Dirigiu. Totalmente, tudo Amém. Que veio nessa questão de música, e tem muita gente que acha, não, porque meu marido é músico, que ele abriu as portas para ajudar a realizar meus sonhos. Errado. Ele queria que eu cantasse mais, porque eu gostava de cantar, e ele gostava da minha voz, e ele achava que se eu trabalhasse com música, a gente poderia trabalhar mais junto do que ir para o hospital.
Mas quando eu decidi fazer enfermagem, já que eu casei tão cedo e não dava mais para fazer medicina, eu decidi fazer enfermagem, ele me deu todo o apoio, todo o apoio. Sonete, e as suas músicas, elas são composições suas? Não, eu não sou compositora. Meu marido é compositor, eu só sou intérprete. Na verdade, eu fiz uma música na minha vida. Olha. Que foi assim tão inusitado. E para o meu espanto, eu gravei no meu 5º CD e daí depois também gravaram no CD JA. Qual que é essa música? É um corinho. É assim, como é que é mesmo, gente? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso. É bem conhecida, Sonete. Todas as coisas naquele que me fortalece. Eu juntei dois versos bíblicos, na realidade. Um é Filipenses 4,13 e o outro é 1 Tessalonicenses 5,18. Que bom. É isso. Sonete, esse CD, Jesus, Tu És a Minha Vida, eu sei que muita gente conhece, cantou. Por que ele é tão especial? Porque nessa época, assim, no final da década de 80, a gente começou a trabalhar, fazer o evangelismo com o pastor Bulhão. Ele convidou o Williams para fazer o louvor. Na verdade, ele convidou o Williams em 86, na campal de Itabuna, que foi uma campal marcante. Itabuna, Bahia. Bahia, que era da União Oeste, para fazer o momento de louvor. E daí o Williams ali inventou uma fórmula que deu tão certo, que era primeiro ter o concerto musical, depois ter o louvor e daí a pregação. Porque antigamente o pessoal botava todo mundo para cantar, mas no fundo o louvor era uma campainha para chamar o pessoal que estava lá fora para, tá começando o culto. E o Williams sempre teve essa percepção de que louvor é culto. Já é o culto, é um momento de adoração a Deus, é quando você liga o seu coração ao coração de Deus. Então, e isso realmente foi muito bom, porque as pessoas participam, abrem o coração, aí já estão com a mente aberta, pronta para receber a palavra, sabe? E daí ele pediu para eu cantar uma vez, deu certo, o resto é história, né? A gente começou fazendo isso. E daí eu comecei a cantar umas músicas que foi muito importante na vida de muita gente. Então, marcou a conversão de muita gente. Então, basicamente, o meu primeiro CD, disco, né, foi um LP ainda. Depois virou CD, mas era LP ainda. Porque as pessoas falavam assim, cadê? Não tem essas músicas pra gente ouvir? Não tem essas músicas pra gente ouvir? E daí a gente fez um sacrifício danado e conseguimos fazer. Isso que eu ia te perguntar, como foi esse processo dessa gravação? Foi complicado. Por quê? Naquele tempo não tinha gravadora, a igreja tinha a Voz da Profecia, mas a Voz da Profecia gravava Arautos do Rei, né? E basicamente todo mundo era independente. Então nós pegamos dinheiro emprestado, nós vendemos o carro, e assim, nós gravamos, mas na hora de fazer o disco mesmo, não tinha dinheiro para fazer capa, para prensar, nada disso. Aí a gente vendeu a matriz para Bom Pastor. Aí ficou sendo deles, não nossa. E daí o que a gente fazia? Quando no final de semana vendia os discos, a gente vendia e segunda-feira já ia depressa depositar para comprar, para pagar a dívida e amortecendo a dívida, porque era uma inflação danada, se ficasse mais do que um dia já não dava para ser o que a gente precisava para aquele mês. Foi uma luta. Curiosidade de Sonete. Sonete, vamos falar um pouco agora sobre família. Você se casou muito nova, com 16 anos? 16 anos. Sua família é muito linda, a gente acompanha através das redes sociais. Em janeiro próximo vamos fazer 50 anos de casados. Olha. Parece que foi ontem. Vai ter uma festona, 50 anos de Sonete e Williams Costa Júnior. Já pensou? Sonete, quais são os maiores desafios de se manter assim, um casamento por tanto tempo? E um conselho que você também daria para quem quer chegar lá? Olha, o nosso casamento era meio que assim, a fórmula para não dar certo, né? Eu tinha 16 anos, o Williams tinha 23, a gente se casou e veio para os Estados Unidos porque ele ganhou uma bolsa para fazer mestrado, eu não falava uma palavra de inglês, não conhecia ninguém e não podia trabalhar porque eu não podia nem tirar carteira de motorista, pouquíssimo dinheiro, foi um aperto miserável. Então, assim, tinha tudo para dar errado. Mas,
Por outro lado, eu acho que tinha tudo para dar certo, porque a gente se amava muito, embora uma menina de 16 anos amar, pode amar hoje, não amar amanhã, não sei. Mas a gente se amava muito e a gente tinha muita convicção do nosso papel. Eu cresci num lar muito estável, sabe? Meus pais se amavam muito e a gente ouviu a vida toda, viu, sabe, o quanto eles se amavam. Era esse o padrão que eu tinha de casamento. Então, vieram problemas, saíram problemas. O negócio, o segredo de você se manter é você escolher amar hoje. Hoje. Porque o amor não é uma coisa que você, eu amo hoje, eu amo para sempre. Não. Você escolhe hoje. Vou amar meu marido hoje como o maior amor do mundo, é ele que eu vou amar. Amanhã a mesma coisa. E depois é o seguinte, não deixa amontoar rancores. Resolva os seus problemas naquele dia, quando acontece. Isso varia um pouco, porque tem pessoas que não resolvem, não gostam de resolver o problema na hora que acontece. Meu marido, por exemplo, acontece o problema, ele prefere refletir, passar o nervoso para depois conversar. Então, não deixa na hora. Então, a gente não fazia na hora, mas todo dia antes de dormir, a gente resolvia os nossos problemas. Meus filhos nunca viram a gente brigar. Ou a gente nunca brigou mesmo, não. Mas, assim, discutir. Era uma coisa que a gente fazia depois que eles estavam na cama. E eu acho que deu certo. Deu certo. Minha filha reclama ela diz que a gente não ensinou eles resolverem conflitos. Mas eles cresceram bem seguros, com autoestima boa. Sonete, e a sua relação com a maternidade? Você sempre sonhou em ser mamãe? Você sabe que não. Eu acho engraçado isso. Eu sou louca pelos meus filhos, pelos meus netos, mais ainda. Mas assim, eu nunca tive... Acho porque eu casei muito nova, né? Não deu tempo de sonhar muita coisa. Então, eu não era aquela menina que vivia com o neném no colo, sabe? Atrás de mãe com criança. Nunca fui assim. Mas na Andrews, quando meu marido estava estudando, eu fui ser babysitter, babá. E eu fui cuidar de uma menininha de 4 anos e um menininho de 6 meses. A menininha era terrível, espantosa. Meu pai do céu. O primeiro dia que eu cheguei em casa, depois de trabalhar, eu caí na cama e falei assim, meu Senhor, eu não vou aguentar amanhã. Quanto mais até o final da semana. Mas foi indo, foi indo, foi indo. Incrível. Quando eu saí de lá, a menina sabia, ela me obedecia, fazia tudo o que era para fazer, na hora certa, direitinho. Eu falei, aí eu mesmo pensei, sabe que eu acho que eu tenho jeito para coisa? Fui mãe com 19 anos. Com 21 eu já tinha meu segundo filho. Aí só a Laura, que foi uma rapinha de tacho, assim, uma surpresa, quando eu já tinha 29, e eu me achei a idosa, tendo 3 filhos. A terceira filha, Mas e essa parte da maternidade com o trabalho, como é que foi? Você foi tendo os filhos? Então, eu tive os 2 primeiros filhos, então eu não estudei. Na verdade, quando eu ia fazer 2 anos, eu quis aproveitar que eu estava ali, perto do IAE, e fazer faculdade. Então, eu dividi o primeiro ano da faculdade em 2 anos e foi uma guerra, mas consegui fazer com os 2 pequenos. Quando eu fiquei grávida da Laura foi exatamente quando a gente estava começando a trabalhar com o pastor Bulhon. Tadinha. Ela fez a primeira viagem com 27 dias. E assim, até a adolescência, ela sempre viajava comigo. A gente ia na escola, eu explicava para a professora e por um bom tempo ela não estudou escola adventista em Friburgo, porque não tinha escola adventista quando a gente saiu com a Novo Tempo do Rio e foi para Nova Friburgo, não tinha. Então ela foi para uma escola católica, de freira. Aí eu tinha que explicar, mas elas me davam conteúdo. Ela sempre foi muito Caxias, né? Nunca teve problema. Então foi assim. Então, para você que ouviu e viu o pastor Bulhon falando tantas vezes, enquanto o Sonete canta, a Laura também estava lá. Estava por ali. Quando ela era pequenininha, bebê, eu me lembro que eu chegava nos lugares, não só com o pastor Bulhon, porque eu também fazia concertos, a gente fazia turnê, viajou muito, fazendo concerto, nossa. E a Laura, quantas vezes ela ia, que eu vejo hoje, né, cadeirão, cinto de segurança, nada, era uma Kombi cheia de caixa de disco, ela fazia a caminha dela em cima, ela ia em cima deitadinha assim, Senhor. Mas eu chegava nas igrejas, aí eu ia olhando assim para ver uma irmã que tinha uma carinha de boazinha. Aí quando eu achava, botava o carrinho assim, irmã, cuida para mim, por favor, enquanto eu canto. Pobrezinha.
Sonete, fala pra gente um pouquinho da sua família. Você é casada Sou com casada. Williams Costa Júnior, que Williams hoje ele Costa ocupa Júnior. uma posição importante na Igreja Adventista Mundial, né? Ele é o diretor de comunicação, né, do Departamento de Comunicação da Igreja Mundial. A Carolina, minha filha mais velha, muita gente acha surpresa, né, porque conhecem a Laura. Tem gente que acha que eu só tenho a Laura, mas a Carolina, ela é escritora, ela é acadêmica, doutora em educação, e agora ela está estudando mais e palestrando, ela palestra no Brasil todo, sobre saúde mental e socioemocional, inclusive nas escolas, mas mesmo... E agora ela está lançando um livro esse ano sobre propósito e saúde mental. Então, essa é a Carolina. Ela é casada com o Helder Cavalcante, ele está no mundo corporativo, e a Carolina tem 2 filhos, o Lucas tem 17, o Davi tem 14, aí vem o Tuil, que é meu segundo filho, Tuil Costa, todo mundo fala assim, mas o nome dele é Tuil? É. Não é. Ele foi registrado como Wilton Costa, Wilton Magalhães Costa. Mas o Williams deu o nome de Wilton e o Williams, dali um mês, mudou para Tuil, deu o apelido de Tuil, e Tuil ficou. Ele trabalha com eventos, a produção de eventos, de vídeo, ele faz vídeo, ele acabou de fazer o filme do Adoradores 5, que é a produção mais recente dele, e ele trabalha para a reitoria dos UNASPs, o Tricamp. E é casada com a Kelly é enfermeira. Tuil e a Kelly têm o Gustavo de 10 e a Julinha, que vai fazer semana que vem 8 aninhos. E a Laura, né, que não precisa nem apresentar, a Laura Morena, que o pessoal mais conhece, é cantora, casada com César Gracioto, pastor César Gracioto, e eles têm 2 filhinhos, a Olivia de 4 anos e o Lorenzo com 1 aninho. Legal. Sonete, hoje você mora nos Estados Unidos, mas conta pra gente, como foi essa mudança do Brasil para cá? Você teve uma rede de apoio, já falavam a língua, como foi? Então, quando a gente se casou, nós viemos para Andrews, o Williams veio fazer o mestrado dele, mas a gente ficou aqui 1 ano e 2 meses só. Eu nem pude ir para a escola, não tinha dinheiro para ir para a escola, eu tinha que correr atrás do prejuízo, porque na verdade a bolsa dele era só do estipêndio, só a escola. Então, aluguel, sobrevivência, tudo, livros, tinha que correr atrás. E ele só podia trabalhar 20 horas por semana, o que não era nada, estava para pagar o aluguel, às vezes, pode ser. Então, não deu para aprender grandes coisas. Ele já tinha estudado inglês e falado e tal. Como eu era muito nova, eu peguei muito fácil. Eu não tinha muita habilidade para falar, mas eu entendia tudo e me virava também. Então, só que a gente voltou para o Brasil e nunca mais veio para cá e tal. Aí, na década de 90, a gente começou a trabalhar com o Está Escrito. Então, gravava aqui nos Estados Unidos, pegava o material todo em inglês, tinha que traduzir e tal, e eu comecei a trabalhar também. Então, isso me ajudou a dar uma refrescada no inglês, né? E isso realmente ajudou, e para o Williams também. Aí ele começou, com o Novo Tempo, começou a vir para a Conferência Geral, para as mesas e tal. Então, não foi tão sofrido a vinda pela língua. O que foi sofrido foi deixar os meus filhos lá, todo mundo. A minha filha mais velha estava grávida do meu primeiro neto. Então, isso foi bem dolorido. Resposta do chamado, né? Resposta de chamado. E, assim, esse foi um chamado que que Deus deixou bem claro que foi Ele que estava chamando. Conto? Claro. Agora! Quando o Williams foi chamado para a divisão sul-americana, nós estávamos no Está Escrito, na Novo Tempo, né? E foi bem na época que ela estava mudando para Jacareí. E nós íamos mudar para Jacareí e eu estava tão feliz que pela primeira vez na vida eu ia morar muito perto de todos os meus filhos. O Tuil trabalhava no Novo Tempo, a Carolina morava em São Paulo e a Laura ia estudar no NASP. Então eu já estava sonhando com os domingos, todo mundo lá em casa, os finais de semana, todo mundo lá em casa. E daí, já metade da Novo Tempo já tinha mudado. Não mudaram a televisão porque a Conferência Geral ia ser transmitida. E o Williams falou assim, não vamos arriscar, ligação nova, vamos fazer aqui, depois da Conferência Geral a gente muda, que daí tem tempo para fazer as ligações e tal. E lá ele foi chamado para divisão. O Williams nunca negou chamado. Ele sempre aceitou, chegou na mão dele, ele sempre aceitou todos.
E eu estava acostumada com essa atitude dele. Só que dessa vez doeu muito, muito. Então eu chorei muito, muito. Foi assim, horrível. Ele ficou frustrado. Foi ruim. Quando a gente estava há 1 ano na divisão, o William estava nas mesas, que ele ia todo outubro para as mesas aqui na Conferência Geral. E eu saí cedo para a divisão, porque eu estava trabalhando lá no escritório. Em Brasília. Aí, em Brasília. Aí eu assisti o culto. E quem pregou no culto foi o pastor Messa. Ele era diretor de educação da divisão na época. E ele fez um sermão sobre chamado, que assim, sobre o chamado de Moisés, mas foi um sermão tão marcante que eu achei assim, meu pai, me perdoa, Senhor. Assim, a carapuça serviu que eu saí do culto tropeçando. Cheguei na minha sala, anotei tudo que eu consegui lembrar. E assim, eu me lembro de ter orado, Senhor, me perdoa porque eu fiz o que eu fiz. Nossa, me perdoa mesmo. Eu estava achando que Deus estava me mandando a mensagem pelo que eu tinha feito antes de ir para Brasília. O dia inteiro passou, às 5h30 da tarde eu cheguei em casa. Acabei de chegar em casa, o telefone tocou, era o Williams. Aí ele perguntou, tá bem e tal, tal. Ele falou, você tá sentada? Aí eu falei, não. Ele falou, senta. Eu falei, o que é? Aí ele falou assim, olha, aí, né? Primeiro ele falou, o gato subiu no telhado e tal. Mas aí ele falou assim, não, estão me chamando para vir trabalhar no departamento de comunicação, aqui. Gente, na hora, eu falei assim, eu não acredito que o Senhor fez isso comigo. Eu fiquei muda. Aí ele falou assim, alô? Ele falou assim, mas se você não quiser, não tem problema. A gente não vem, não tem problema. Aí eu falei assim, não, eu vou. Ele falou, o quê? Eu falei assim, eu vou. Você está sendo chamado? Eu vou. Ele não entendeu nada. Aí eu falei assim, ele falou assim, mas você tem certeza? Porque você pode dizer que não. Eu falei, eu tenho certeza. Pode dizer que sim. Aí ele falou assim, ok. Você não quer conversar mais? Eu falei, não quero conversar mais. É isso mesmo. Tá resolvido. E foi assim. E a gente veio, não foi fácil, não. É muito difícil, foi muito difícil. Mas... O que você falou no começo, né? Às vezes a gente pensa de ir por um lado e Deus direciona para o outro, que também foi o que aconteceu com você. Mas graças a Deus que essa mudança tão drástica, tão diferente, foi eu já estava com mais maturidade. Não foi fácil porque todos os meus netos não tinham nascido, nasceram todos depois de eu estar aqui, assim, bem longe. Mas Deus foi tão bom, tão bom, tão bom. Eu falava assim, William, você pode viajar, me dá as milhas. Aí assim, uma vez eu fiz uma conta, eu acho que eu tive uma média de 2 meses e meio sem ver meus netos. Então, cada 2 meses e meio, basicamente, eu vi meus netos. E isso foi muito bom. São desafios, né? Que a vida de quem trabalha como pastor, esposa de pastor, que bastidores, né? Que as pessoas às vezes não sabem, não têm nem noção do que se passa. Né? Quando os meus filhos nasceram, meus sogros mudaram para Recife e os meus pais para Porto Velho, Rondônia. E eu me lembro que era muito caro ir para visitá-los e para eles virem também. Então, quando eles vinham, os meus filhos ficavam se escondendo atrás de mim, eles desesperados para ver os netos, meus filhos ficavam se escondendo, levava um tempo para eles conseguirem chegar. E eu não queria isso para mim, Mas nunca aconteceu. Deus foi bom. Deus é bom o tempo todo. A gente falou sobre chamado, ministério. Você, Sonete, você se sente parte desse ministério? Olha, eu nunca imaginei que eu fosse casar com um pastor. E eu acho que quando o Williams nasceu, o Senhor bateu nas costas dele e falou assim, meu filho, se prepara que eu vou te fazer um rompedor de picadas. Né? Toda a vida o Williams começou novos projetos. Quando ele começou era a música. A música, não é porque é meu marido, mas a música no Brasil é uma antes e outra depois que ele começou. Porque ele sempre formou sucessores. Então, graças a Deus, ele saiu daqui, mas a música no Brasil só multiplicou. Os alunos dele abraçaram o ministério e foi crescendo, porque Deus abençoou muito esse ministério. Não foi ele, foi o Espírito de Deus que usou a sinceridade dele e todo o esforço, porque ele trabalhou muito. Depois começou com Está Escrito,
que foi o programa de televisão que foi por rede nacional, né? Chegou a ter 96% do país assistindo Está Escrito, também foi uma luta. Depois veio a Novo Tempo, ele começou a televisão com 5 pessoas ali. Tará. Então, o Senhor fez isso para ele. Porque eu tinha que estar junto, não sei, mas de repente eu tinha que estar, né? De repente, se eu não tivesse, claro, ele não teria feito tudo isso. Se fosse outra mulher ou sei lá o quê. Mas eu sempre me senti chamada, eu sempre me senti parte do ministério dele, porque todo homem precisa do apoio da sua mulher, porque uma mulher pode ajudar a construir e pode, muito mais fácil, ajudar a destruir. Louvado seja Deus. Você tem noção, Sonete, do quão importante vocês foram para o avanço da obra, para a mensagem? Sonete, toda vez que vai cantar na igreja, o pessoal começa a tirar foto, o pessoal fala Sonete. Eu tenho o privilégio de te conhecer e sinto muito feliz de você estar aqui com a gente, batendo um papo, para a gente conhecer, para as pessoas a conhecerem um pouco mais. E sei e garanto assim, que você é uma pessoa usada por Deus. Amém. E a gente fica muito feliz por isso, pela sua simplicidade. Assim, é o que eu digo, se eu fiz alguma coisa para alguém, não fui eu. Foi o Espírito Santo. Não é que eu sou simples, não. Isso não é virtude minha. Eu gosto de estar junto com o povo. Então, para mim, lavando vasilha depois do almoço Adoro na igreja. Bater papo com todo mundo. Sou a última a sair da igreja. Feliz. Então, isso não é uma virtude minha. Eu sou assim. Tem pessoas que é do meu temperamento, sabe? Agora, eu não tenho dúvida que Deus usou muitas vezes, apesar de mim. Deus me usou. Porque o que eu fiz como ministério de música, eu sempre me senti muito incapacitada para fazer isso. Porque eu não tive um treinamento técnico e tal, muito. Isso daí canto um pouquinho só, mas depois que eu já estava na estrada há muito tempo. Então, eu sempre que ia fazer, eu me sentia assim muito inexperiente, muito insegura, muito insegura. Então eu sempre orei muito, eu sempre tive assim a consciência de que se não fosse o Espírito em mim, sabe? Eu sempre tive a consciência do que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E isso realmente era comigo. Então toda vez que eu entrava, por mais que foram milhões de vezes, toda vez que eu assistia todos os sermões, ou mesmo quando tinha que fazer um concerto, eu gastava tempo orando e pedindo para Deus. Eu ficava nervosa, podia ser assim, 12, 30 mil pessoas, que já cantei para 30 mil pessoas, ou uma igrejinha de 50 membros. É a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa. Missão. É a mesma coisa. Legal, Sonete. Que Deus continue te abençoando e usando, né? Amém. Agora eu quero te fazer uma última pergunta. Diga. Sonete, quem é Deus para você? É tudo. É tudo. Tudo. Não tem o que descrever mais que tudo. Amém. Sonete, muito obrigado por você passar esse tempo com a gente aqui no Terracota. A gente está muito feliz por você ter aceito o convite. O prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Passou rapidinho. Mas que tenham mais oportunidades para a gente bater um papo, né? Ok. Ótimo. Muito obrigada pelo convite e continua aí batalhando, combatendo o bom combate. Amém. Muito obrigado. E para você que está em casa, a Sonete preparou uma música toda especial para você, com Williams Costa Jr. no piano, que você ouve agora, aqui no Terracota. Até a próxima. Tchau, tchau. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei, completamente. Como Cristo, nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim.
tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, Ele tomou-me nos seus braços de ternura, deu-me vida, gozo, paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Oh, como Ele ama.